Dando continuidade, pessoal, na página 61, certo? Segunda parte da nossa revisão, página 61. Nós agora vamos ver as orações subordinantes. As orações subordinantes, elas têm esse nome, pessoal, porque elas dão a ideia de subordinação, certo? Vocês vão entender agora por quê. As conjunções subordinantes, elas são um pouquinho diferentes, certo? Elas vão ser um pouquinho diferentes das demais. E eu queria explicar direitinho a vocês por que elas são diferentes das demais. Porque elas vão ser casuais, comparativas, condicionais, finais, consecutivas, temporais e concessivas. E aí a gente vai entender, do jeito da primeira parte da nossa aula, a gente vai entender cada uma delas, uma por uma. Então, nós temos primeiro as orações casuais, as casuais, certo? São o primeiro tipo, certo? De subordinantes, as casuais. Elas são, vocês têm aí no livro de vocês, elas são porque, pues, puesto que, já que e como, certo? Vamos ver um exemplo de cada uma delas, mas antes eu queria falar para vocês por que elas são causales, perdão. Vou apagar aqui, causales, certo? As causais. Elas são causales, pessoal, porque elas expressam a ideia de causa. Elas expressam a ideia de causa, certo? Tudo o que acontece tem uma causa. Tem uma causa. Certo? Se eu digo, estou triste porque não viniste. Estou triste porque não vieste. Qual é a causa de eu estar triste? Porque você não veio. Certo? Porque você não veio. Eu também posso dizer, dar aqui outro exemplo, bem típico, certo? Bem típico. La fiesta está buena, já que estás aqui. A festa está boa, já que estás aqui. Qual é a causa da festa estar boa? É porque estás aqui, já que estás aqui. Qual é a causa de estar triste? É porque não veniste. Então, esses termos, porque, pues, puesto que, já que e como, eles indicam causa, certo? Eles indicam causa. Depois, pessoal, nós temos outras subordinantes. Vamos aqui ver outra subordinante. A próxima subordinante que nós temos é a comparativa. As comparativas. Elas são chamadas de comparativas porque elas dão uma ideia de comparação, certo? Tipo, quando eu comparo uma coisa com a outra, certo? Comparativa, elas dão uma ideia de comparação. E só tem um aí, que é o que, certo? Que é o que. Por exemplo, Maria é melhor que Juan. Maria é melhor que João. Esse que aqui ele indica uma comparação, certo? Ele indica uma comparação. Depois das comparativas, nós temos as condicionais. São chamadas de condicionais porque elas expressam uma condição, ou seja, para que alguma coisa acontecesse, teve que outra coisa acontecer. Ok? Então, para que alguma coisa acontecesse, outra coisa teve que acontecer. Então, elas são chamadas de condicionais. Certo? São chamadas de condicionais. Por que condicionais, pessoal? Por que condicionais?
justamente porque elas indicam uma condição. Elas exprimem uma condição necessária ou uma hipótese. Por exemplo, para que chova é necessário haver umidade no ar. É necessário haver umidade no ar. Então, essa é a condição para que chova. Vamos dar aqui alguns exemplos. Nós temos aí, no livro de vocês, se, com tal que, sempre que e como. Vamos dar um exemplo. O exemplo que está no livro de vocês. Me invitan a ir siempre que lleve algum postre. Me convidam para ir sempre que leve alguma sobremesa. Ou seja, a condição para que eu vá é o quê? Que eu leve uma sobremesa. Então, esse sempre que é um condicional. Eu também tenho outro exemplo aqui. Como me extrañas mucho, te escribo. Como sentes muita saudade de mim, eu te escrevo. Esse como, ele é a condição. Se você sente saudade de mim, como você sente saudade de mim, eu vou lhe escrever. A condição é você sentir saudade de mim, certo? Então, esse como, ele está aí indicando uma condição. A próxima que nós temos são as finales. O próprio nome já diz, pessoal, são chamadas de finales porque elas indicam, certo? Elas indicam o objetivo final, a finalidade de uma coisa, certo? Então, é por isso que elas são chamadas de finales, porque elas indicam, elas expressam o objetivo, a finalidade de uma ação, certo? Que está indicada ali no verbo. E quais são elas? Para que e a fim de que. Por exemplo, lo di para que lo regresaras. Ou te llamé a fim de que vayas. Vejam as que eu vou rabiscar agora. Para que e a fim de que. Essas duas expressões, elas indicam o quê? Uma finalidade. Na primeira frase, te dei para que me devolvesses. Te chamei a fim de que vais embora. Certo? Então, esses dois termos aí, eles indicam a finalidade de alguma coisa. Por isso são chamados de conjunções finales. Eu também tenho as conjunções consecutivas. Certo? Vou dar um exemplozinho aqui de uma consecutiva, mas antes eu vou dizer por que elas são chamadas de consecutiva, pessoal. Porque elas expressam o efeito, a consequência de uma ação. E elas são, pues luego, así que, de modo que e con que. Por exemplo, no voy a la escuela. Así que vas solo. Ou me enfermé de modo que não fui. Esse assim que e esse de modo que eles indicam uma consequência. Por exemplo, não vou à la escola, assim que vas solo. Não vou à escola, assim que tu vais sozinho. Não vai à escola.
E a consequência de eu não ir à escola é que você vai só. Então, a se que está indicando a consequência. Segundo exemplo, me enfermei de modo que não fui. Adoeci de modo que não fui. Esse de modo que está dando a consequência de eu ter adoecido. Qual foi a consequência de eu ter adoecido? Foi não ter ido. Certo? Então, elas são chamadas de consecutivas porque indicam a consequência de alguma coisa. Consequência de alguma coisa. Eu também tenho as temporales. Certo? Por que são chamadas de temporales, pessoal? Elas são chamadas de temporales porque elas expressam diferentes matrizes de tempo no qual ocorre uma ação. Eu tenho dois apenas, é mientras, que significa enquanto e quando. Por exemplo, que seja aí, mientras hay vida, hay esperança. Ou quando llegue, voy a la escuela. Vejam, eu usei os dois aqui. Eu usei o mientras, significa enquanto, e usei o quando. Então, enquanto há vida, há esperança. Quando chegue, vou à escola. Certo? Quando chegue, vou à escola. Deixa eu apagar aqui esse azinho que ele ficou aqui na frente. Certo? Então, vejam, pessoal, vejam. Mientras significa enquanto. E quando significa quando. Então, são temporais porque indicam tempo, certo? E por último, nós vamos ter as concessivas. Por que são chamadas de concessivas, pessoal? Porque expressam a dificuldade para o que se afirma. Certo? Elas expressam a dificuldade. E quais são elas? São aunque, bien que, por más que e si bien que. Por exemplo, aunque no lo merezcas, te voy a ayudar. Ainda que você não mereça, te vou ajudar. É uma concessão que estou fazendo. Por quê? Porque elas expressam uma concessão, ainda que eu seja contrário àquilo, mas eu estou fazendo uma concessão. Certo? Dito isto, pessoal, eu queria que vocês repassassem isso de novo. Vamos para o exercício, certo? O exercício ele vai ser a terceira parte da nossa aula de hoje. Então, vocês agora fazem o exercício e a terceira parte, o terceiro vídeo, vai ser exatamente a correção desse exercício que nós temos aí na página 62. Eu indico a vocês também que depois que a gente corrigir, vocês estudem por esse exercício, tá certo? Estudem por esse exercício aí, depois que a gente corrigir essa atividade na próxima parte da nossa aula. Então, façam o exercício, certo? E já assistam a terceira parte da nossa aula para que a gente possa corrigir.